tecnologia impulsiona a humanidade. Ela resolve muitos dos problemas criados pelo homem. A tecnologia aperfeiçoa as novas técnicas de plantio, de colheita, desenvolve novas variedades, melhora a genética das criações. O homem pesquisa para produzir mais, para incrementar o processo de produção. Com o apoio da ciência e da tecnologia, consegue melhorar a vida sobre a Terra. Mesmo com todos os avanços, o Brasil tem milhões de hectares de pastagens em degradação, e a recuperação dessas áreas é um grande desafio. A tecnologia do Brasil tropical tem a resposta. Sabe como resolver esse problema e mostra para o mundo como recuperar e produzir com sustentabilidade nessas terras. Com a implantação de tecnologias conservacionistas como a integração lavoura-pecuária-floresta, o Brasil poderá, em curto espaço de tempo, triplicar a sua produção agrícola sem derrubar uma única árvore. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma tecnologia disponível para todos. Está sendo implantada em centenas de propriedades pelo Brasil afora, com excelentes resultados. Mas ainda é desconhecida por boa parte dos pecuaristas e agricultores. Já no seu primeiro registro escrito, o país mostrou seu compromisso com a agricultura, com a produção de alimentos. Não por acaso. Enormes extensões de terras produtivas, climas que vão do calor tropical na maior parte do território, ao frio intenso das regiões mais ao sul, diversidade de relevos, e uma oferta abundante de água doce indicavam que esta era a vocação natural do país. No decorrer dos séculos, o Brasil se firmou como um país agrícola. Foi a agricultura que gerou as maiores riquezas do país. E ela sempre foi fundamental na economia brasileira. Nas últimas décadas, a vocação agrícola se profissionalizou e se consolidou como negócio. O país se tornou um grande especialista agroexportador e um player fundamental na geração de alimentos em nível global. Hoje, o agronegócio movimenta bilhões de reais por ano, equivalente a 1/3 do PIB. Gera quase 18 milhões de empregos. 42% de tudo que o Brasil vende para o exterior vem de exportações do agronegócio. O país é o maior exportador de soja e seus derivados, açúcar, álcool, café, fumo, suco de laranja,
carne bovina e carne de frango. A biotecnologia, o melhoramento genético e as tecnologias de cultivo transformaram o país em referência mundial. De 1975 a 2010, a área usada para grãos aumentou 45%, mas a produção cresceu 268%, ou seja, proporcionalmente, aumentou quase 6 vezes mais que a área plantada. Se fosse mantida a mesma produtividade de 1975, teríamos que utilizar uma área 6 vezes maior do que a atual. A história do Brasil está ligada à terra, às águas, às florestas, à produtividade do solo. É fácil se apaixonar pela terra do pau-brasil. Nos últimos 50 anos, a agricultura brasileira passou por grandes transformações. Evoluímos da junta de bois para a agricultura de precisão rapidamente. Hoje é um gigante da agricultura mundial. Mesmo assim, milhões de hectares ocupados com a agricultura e pecuária ainda têm algum tipo de degradação. Este cenário contrasta com a evolução da agricultura brasileira e novas práticas agrícolas são necessárias. A rotação de culturas anuais com pastagem e floresta é a alternativa para se produzir mais, de maneira sustentável e sem degradação. Desde o final da década de 70, a Embrapa pesquisa diferentes sistemas de integração, entre eles a lavoura, pecuária e floresta como alternativa de produção para o país. A tecnologia de integrar cultivos não é nova. Ela começou 9.000 anos atrás, na cidade de Jericó, onde as fezes dos animais eram utilizadas como adubo. Na época, eles tinham a prática. Hoje, temos a ciência e a tecnologia que nos ensinam e comprovam quais são os melhores caminhos a serem seguidos. A pastagem demora de meio ano a 1 ano para decompor, então ela deixa por muito mais tempo coberto o solo. A integração busca exatamente isso, conciliar a atividade agrícola com a pecuária. Mesmo com uma pastagem e presença de gado pastejando na área, nós não percebemos uma camada de solo compactado. Ao contrário, vamos ver uma camada de raízes que ultrapassa 1 metro. A integração é uma filosofia, uma estratégia de produção, uma resposta à má pecuária. Ela integra as atividades agrícola, pecuária e florestais na mesma área, buscando o sinergismo entre os componentes do agroecossistema, sempre tendo uma preocupação muito grande com a adequação ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica. As combinações entre agricultura, pecuária e floresta são diversas. A região, o solo, o clima e as condições do produtor definem qual o modelo a ser utilizado. Basicamente, a Embrapa trabalha com 4 diferentes sistemas de integração. A agropastoril, que integra a lavoura com a pecuária. A silviagrícola, que combina floresta com lavoura. A silvipastoril, que é a floresta com a pecuária. E a agrosilvipastoril, que é o sistema mais completo,
porque integra a lavoura, a floresta e a pecuária também. No sistema integrado, a terra é utilizada o ano inteiro. Em que nós temos ao fundo uma área que está sendo semeada a soja, né, e que durante o inverno serviu como pastagem para esses animais que nós temos aqui ao fundo, né? A rentabilidade está garantida pela integração. A nossa expectativa para essa área é que se repita o que nós já tivemos no ano passado, em relação a outra área de manejo com as vacas. É que se colha ao redor de 70 sacos por hectare. Em todo o Brasil, mais de 45 mil propriedades fazem algum tipo de integração. Isto ainda é muito pouco para o que o país tem de terra disponível para a agricultura, pois no Brasil, a produção agrícola, pecuária e florestal ocupam cerca de 20% do território. Esse é o potencial de crescimento com a utilização da ILPF. Esses 20% de área ocupada pela agropecuária, de uma maneira geral, são mais do que suficiente para, com essa tecnologia da ILPF, se triplicar a produção de alimentos no Brasil. Mas como funciona esse sistema? Após a colheita da soja, por exemplo, o agricultor planta o milho, consorciado com braquiária. Assim que o milho é colhido, a braquiária está praticamente pronta para o consumo pelos animais. Eles permanecem por 4 meses nesse pasto de excelente qualidade. Quando chega a hora, a área é dessecada e o plantio feito direto na palhada. Assim está caracterizada a produção no sistema ILPF. Como temos visto, a integração tem como grande objetivo a mudança no uso da terra. Na região litorânea do país, a integração segue o mesmo princípio, mas pelas características do ambiente é um pouco diferente. Então esse coqueiral, ele está estabelecido numa área de baixada litorânea, que é uma área totalmente de areia. Nesse ambiente, o coqueiro é a árvore, a plantação a forrageira, uma combinação inusitada do sistema de integração. Ele, além de produtor de coco, ele também é um grande produtor de ovinos. Então ele precisava de uma alternativa alimentar para os ovinos dele. Essa alternativa foi a gliricídia, uma excelente leguminosa. A gliricídia é uma árvore nativa da América Central. Foi introduzida no Brasil com a finalidade de sombrear o cacau da Bahia. Por ser rica em nitrogênio e proteína e se adaptar ao clima nordestino, ela foi introduzida no sistema. É que ela consegue rebrotar através de cortes sucessivos. Você vai cortando e ela vai rebrotando e nunca morre. A gliricídia é a proteína do composto alimentar dado às ovelhas. Era muito mais difícil porque tinha que dar, era muita ração aos animais, né? A mistura dessa leguminosa reduziu consideravelmente os custos de produção do seu pina. E essa mistura realmente nos deu a possibilidade de uma diminuição muito grande da ração balanceada. Sem tecnologia a gente não faz nada. Se na propriedade do seu pina em Aracaju, a tecnologia permite produzir com excelente produtividade na beira da praia, no outro extremo do Brasil, na Praia do Cassino, a integração a 2 quilômetros do mar contraria o histórico da região. Muita gente me chamou de louco em Rio Grande quando eu resolvi plantar milho para fazer silagem, porque disseram que era botar dinheiro fora, que na nossa terra não dava. Já no primeiro ano de manejo, Ricardo colheu na terra que não dava
40 toneladas de silagem por hectare, mais de 2 vezes a média da região. Com esse rendimento, a produção de leite quadruplicou. Saiu dos 3.000 para 12.000 litros de leite por mês. No verão a gente entra com milho, no inverno a gente entra com pastagem de inverno, sempre visando aumentar a produtividade. Depois dessa silagem, o azevém irá brotar e servir de alimento para as vacas no inverno. A gente tem que ir atrás realmente das pessoas que sabem o que estão fazendo e o que estão falando. A gente tem muita tecnologia disponível para a gente, basta a gente querer usar ela. A integração é um processo de inovação tecnológica. Cada caso é um caso, mas que exige principalmente uma mudança de como os produtores querem fazer a agricultura de hoje e de amanhã. Como veio o plantio direto, como veio várias tecnologias, isso vai ser no dia a dia de todas as fazendas. Vai ser uma coisa normal em todas as propriedades. Olha, a gente vê tanto futuro nisso que já está previsto na nossa fazenda de voltar realmente, não como pesquisa, mas como um negócio, produzir gado na fazenda. Eu tenho a minha terra porque é tudo plantio direto, sempre está formado, ou está plantado com cultura, ou está formado em pasto. Então eu tenho cobertura durante o ano inteiro, a minha terra está protegida. Desde a cobertura que é a pastagem desce para o plantio direto, para a cultura soja, né? A eficiência de uso de recursos naturais passa por sistemas integrados e rotação de cultura e cobertura permanente de solo, que pode ser com florestas, com pastagens, com adubação verde ou com sucessão de culturas, sempre buscando a rentabilidade por unidade diária. O governo federal assumiu compromisso voluntário com a comunidade internacional de, até 2020, reduzir a emissão de gases do efeito estufa. No setor agropecuário, a integração lavoura-pecuária-floresta é uma das tecnologias que vai contribuir para que o país possa cumprir essas metas. O Plano ABC vai recuperar 15 milhões de hectares de pastagens em degradação, aumentar em 4 milhões de hectares a ILPF, incrementar em mais 8 milhões de hectares o plantio direto no Brasil, 5 milhões e meio de hectares na fixação biológica de nitrogênio, 3 milhões de hectares no plantio de florestas e tratar 4 milhões de metros cúbicos de dejetos animais. Para dar suporte à implantação e à adoção dessas tecnologias, inclusive a LPF, o Ministério da Agricultura criou o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que na verdade é uma linha de crédito com condições especiais de financiamento para dar suporte aos agricultores na parte de crédito rural. Para solicitar esta linha de crédito, o agricultor precisa elaborar previamente um projeto de integração com apoio de técnicos da extensão rural. Em menos de 3 décadas, o Cerrado transformou-se na principal área agrícola do país. A vegetação é muito peculiar. Pequenos arbustos e árvores baixas e retorcidas são o que caracterizam o Cerrado. Ao mesmo tempo em que é intrigante, o cenário é inspirador. Com um clima bem definido, planta-se de tudo aqui. Vocês podem imaginar uma chuva fora de época. Que estrago causaria este algodão? O
crescimento agrícola trouxe prosperidade para a região. Quando o período de estiagem se prolonga, os estragos são incalculáveis. E este é o cenário no Cerrado. Estes animais estão pastando em uma área integrada com lavoura e que não vê chuva há mais de 6 meses. Eles fazem parte do plantel da Fazenda Santa Brígida, em Ipameri, Goiás. A tormenta indica que a chuva está chegando na região e que as coisas voltarão ao normal no Cerrado. Hoje, a Fazenda Santa Brígida é modelo e referência de produtividade para o Cerrado e para o Brasil. Hoje, praticamente toda a área de agricultura da fazenda, 600 hectares, ela é integrada com lavoura pecuária. E já uns 50 hectares já está com integração lavoura pecuária floresta. É chegar em 100%. Mesmo no auge da seca, a propriedade é uma ilha verde no meio do Cerrado. Estas imagens traduzem o que é o sistema. Em agosto foi realizada a colheita do milho e a produtividade média foi de 164 sacas por hectare. Em janeiro, 6 meses depois, na mesma área, o gado já estava pastejando. Na minha opinião, o maior benefício é a gente conseguir produzir 3 safras dentro do ano, né? A safra normal de grãos, a nossa safrinha, que é o boi, e tendo o eucalipto funcionando como uma poupança verde. Todos que visitam a propriedade ficam impressionados como é possível produzir, ganhar dinheiro e cuidar da natureza ao mesmo tempo. Inicialmente pensa que nós somos loucos, né? Acha que é um sistema que não funciona, que o cara tá louco, botando árvore no meio da lavoura. Os resultados da Santa Brígida contrastam com o restante do Cerrado. Na pecuária, por exemplo, a propriedade já consegue média de 2,5 animais por hectare. Na região não vai além de 0,3 a 0,4 animal por hectare. Com abundância de pasto, os animais ganham, em média, 1,2 kg por dia e saem do pasto direto para o caminhão, sem passar pelo confinamento. Na soja, os números crescem safra após safra. Na última colheita, a média foi de 58 sacas por hectare. Na região, não passa de 45 sacas por hectare. Na Santa Brígida, a Embrapa desenvolveu uma nova consorciação para o milho. É a introdução de leguminosas na pastagem. Ela tem uma inovação que é a implantação do feijão guandu juntamente com o milho mais a braquiária. Foi lançado e vai se chamar Sistema Santa Brígida. O objetivo foi introduzir as leguminosas no sistema de modo a aumentar os níveis de nitrogênio no solo, através da fixação biológica de nitrogênio atmosférico. Na pecuária tradicional, a gente tem observado que não há geração de muitos postos de trabalho. O normal é se ter uma pessoa para cada 1.000 animais. Enquanto que na Santa Brígida, por exemplo, nós temos para 600 hectares a geração de 9 novos postos de trabalho, ou seja, um posto de trabalho e meio para cada 100 hectares. A ILPF é uma tecnologia que gera renda, emprego e permite produzir com sustentabilidade. É só querer. A
Fazenda Santa Luzia, localizada ao sul do Maranhão, é mais uma das unidades de transferência de tecnologia. De tempos em tempos, a Embrapa realiza encontros na propriedade para difundir a tecnologia e LPF. Eu diria que a fazenda é uma referência aqui no Maranhão, né? A fazenda é uma das fazendas que mais aplica tecnologia. Quem visita a propriedade percebe nitidamente que a integração é um sistema de produção onde o dilema produtividade versus conservação não existe. Ao contrário, a fazenda consegue alcançar produtividade com conservação. Hoje tanto se fala em ecologia, realmente todo produtor nós tem que se preocupar com a parte ecológica do meio ambiente. Na Fazenda Santa Luzia, a integração começou em 2003. Para começar hoje, a gente tem que pensar já no plantio direto, pensar em conservação do solo, né? Isso é o que não tem que botar na mente hoje, né? Para uma região onde 40% da área faz plantio convencional e pratica a monocultura, a Santa Luzia é uma referência de que as coisas podem ser diferentes. Diversificar, otimizar, esse é o caminho que a gente tem que estar procurando fazer na Fazenda Santa Luzia hoje. Hoje, eles integram de tudo. Já são mais de 1.000 hectares integrados com cereais e pastagem. O que mais chama atenção na propriedade é o resultado da pecuária integrada com a lavoura. Aqui nós temos uma pastagem que está com aproximadamente 40 dias sem chuva, onde nós observamos que essa pastagem tem uma qualidade muito boa e hoje ela se encontra já em condições de nós colocarmos animais e daí manter um ganho de peso diário em mais de 1 quilo dia. São mais de 1.400 animais que têm uma taxa de retorno de 60%. Ou seja, quanto mais pasto, menor é o custo de produção. Esta não é uma cena comum. Colheitadeira de grande porte colhendo milho nas parcelas da floresta. Mesmo a produtividade sendo menor nessas parcelas, a diferença será compensada no futuro. Aqui nós acabamos de colher a cultura do milho. Daqui a 60 dias nós vamos colocar os animais numa condição muito mais confortável, onde nós temos apenas lavoura pecuária, porque aqui nós temos a árvore dando a condição mais confortável para esse animal. A floresta entra na Santa Luzia também como componente madeira para o secador de grãos. Para evitar o desmate do cerrado, nós optamos para plantar o eucalipto. Quem implanta a floresta na integração está preocupado, além dos ganhos financeiros, com o meio ambiente. Qual o animal, o boi, que não vai se sentir bem confortável numa condição como essa? É nesse ambiente que os animais passarão os próximos 3 meses. Então nós temos que abrir a mente, né? Capacitar o produtor para assimilar essa tecnologia. A família Anese, vizinha à Fazenda Santa Luzia, começa a pensar e agir diferente. Acabamos de colher o milho agora e estamos soltando o gado para comer essa braquiária e a resteva do milho. Então, na verdade, essa área aqui, nós produzimos com soja, a safrinha de milho e agora a gente vai tirar a carne em cima dessa mesma área. Veio para ficar a integração lavoura e pecuária e você otimiza as suas áreas, né? Eu não preciso desmatar mais outra área para mim poder fazer a mesma coisa. Então nós estávamos aqui sem perspectiva nenhuma. Só depois desse projeto de integração lavoura-pecuária foi que abriu mais os nossos horizontes. Esta satisfação vale cada centavo investido em pesquisa e tecnologia. São apenas 3 hectares cultivados, mas que representam uma nova realidade que se avizinha. Esse capim é uma variedade que foi desenvolvida pela Embrapa, Meio Norte, aqui na nossa região, e nós estamos muito confiantes que isso vai dar certo. O José sabe exatamente o que vai fazer com sua nova plantação. Agora nós já estamos pensando em atender aqui as necessidades do município.
A pequena propriedade que herdou do pai agora tem um horizonte de possibilidades. Futuramente ganhar dinheiro e a fazenda poder se tocar, né? Se manter sozinha. O Vale do Gurgueia, como é conhecido, é um grande vale. São 600 quilômetros de extensão. Localizado no sul do estado, tem características diferentes do ambiente nordestino. Tem água que brota do subsolo o ano todo, clima ameno e terras férteis. Símbolo da fertilidade da região e também do desperdício, mais de 400 poços jorram ininterruptamente milhares de litros d'água por hora, que felizmente começaram a ser canalizados para a irrigação. Já vamos subir o chapadão dos Cerrados Piauienses. Esse Cerradão Piauiense. A carreta sobe e desce aqui constantemente. Acima do vale, subindo a Serra do Quilombo, está localizado o Cerrado Piauiense, a mais recente fronteira agrícola do país. Esse sol que está vendo hoje, esse vento, nós temos uma chuva definida, é 5 meses a 6 meses de chuva e 5, 6 meses de sol. É uma região propícia para a agricultura. Chove muito. Historicamente, são 1.200 milímetros por ano. Quando se tem a combinação sol-chuva, a produtividade geralmente é grande. É o caso do Cerrado Piauiense. Até a soja daqui pesa mais. No Mato Grosso, 1.000 grãos pesam 130 gramas. No Piauí, eles chegam a 190 gramas. Em gramas não é muito, mas em toneladas. O Cerrado Piauiense tem 5 milhões de hectares disponíveis para a agricultura. São áreas demarcadas e controladas pelo IBAMA. Hoje no Piauí, todo mundo que vai abrir uma fazenda, primeiro que vai fazer documentação já tem reserva. Os 30% já é verbado na escritura quando você compra. 2 milhões de hectares já estão ocupados, com modernas fazendas. Ricardo, aqui com a próxima ano vamos plantar braquiária no meio de eucalipto no chão aqui. Na sua maioria, gente do sul que traz na bagagem um histórico de ocupação e prosperidade. Zaire Madione é um desses fazendeiros. A integração lavoura-pecuária começou em 2009. Hoje, a Fazenda São Marcos integra ovinos, gado de corte, gado de leite e ainda, recentemente, implantou a floresta. Uma das vantagens é ter mais uma atividade na fazenda. E a outra está protegendo o meio ambiente. Que nós não vamos mais tirar lenha do cerrado para queimar. E a ideia, no futuro próximo, é vender cotas de carbono com os eucaliptos plantados na propriedade. Tudo que você plantar no cerrado dá. Aí vamos o quê? Tecnologia usar. Seguidamente, os pesquisadores da Embrapa estão por aqui. Acompanham as atividades na fazenda e orientam o melhor manejo. Agora, no próximo ano, vamos fazer mais outra cobertura completa, então a ciclo de adubação dele. Esse solo está melhor do que quando você encontrou? Umas 200 mil vezes melhor. Aproximadamente 5 milhões de hectares. Esse é o potencial da ILPF no Piauí. O estado de Minas Gerais consome 80% do carvão vegetal produzido no país. O carvão vegetal é a fonte de energia utilizada no processo de fabricação de metais, como o ferro gusa. O estado produz anualmente 4 milhões de toneladas de gusa. E para cada tonelada produzida, são necessárias 3 toneladas de carvão vegetal.
As 88 empresas de Minas consomem anualmente 30 milhões de toneladas de carvão vegetal. Hoje, mais de 70% desse carvão vem de reflorestamento. A partir de 2014, as usinas serão obrigadas a queimar somente carvão vegetal oriundo de florestas plantadas. Enquanto o Cerrado Mineiro produz 20 metros cúbicos de madeira por hectare, o eucalipto da integração pode chegar até a 350 metros cúbicos. Pensando nesse mercado, pequenos agricultores decidiram implantar a ILPF nas propriedades. Eu estava com um projeto de recuperação de solo aqui, mas isso aqui foi projetado para lenha para cerâmica ou carvão. Além de ter recuperado completamente o solo, a floresta é a sua poupança. Mas é o leite a principal atividade. Hoje, graças a Deus, o quadro invertiu. Na hora que nós estávamos tirando leite, vocês viram, pouca vaca e maior quantidade de leite de qualidade. Hoje, eles têm o leite, a madeira e o mel. Tudo isso porque acreditaram na proposta de produzir integrado. E Mãe Regina resume o pensamento. Então nós pretendemos formar ele, né? E ele continuar trabalhando aí no que é dele. Para a família do Dirceu, a ILPF mudou a realidade que os manterá vivendo com dignidade na terra e da terra. No outro lado do município de Maravilhas, a madeira também foi o principal motivo para seu Jovelino implementar a ILPF. Que vai nos ajudar muito, né? Porque, o senhor sabe, hoje a madeira nativa não pode mexer mais, né? Aí isso aí é uma renda que a gente tem a mais. Com a implantação do sistema, integração lavoura, pecuária, floresta, hoje a gente vê, né, uma pastagem bem formada, um solo completamente recuperado e com a produção, né, tanto de massa verde quanto de floresta, muito satisfatória. De acordo com o mercado, a madeira do seu Jovelino irá alimentar as usinas ou as olarias da região. Opções não faltarão. Minas Gerais já tem mais de 1000 propriedades que praticam ILPF. E isso foi possível graças às políticas públicas criadas pelo governo estadual. Um exemplo a ser seguido. O bioma amazônico corresponde a 50% da área total do nosso país. É a principal cobertura vegetal do Brasil. São 420 milhões de hectares entre florestas, rios. Um canto do mundo exuberante. Tudo aqui é grande. As árvores, os rios, a mata, a vida. Um lugar vigoroso, complexo e, ao mesmo tempo, vulnerável. Só uma nova prática poderá salvar o que resta da floresta amazônica do desmatamento. A ILPF é a tecnologia que pode recuperar as áreas degradadas. Depois do advento da síndrome da morte do braquiarão, a gente se viu obrigado a procurar alternativas que viabilizassem a recuperação das fazendas. A fazenda Mogi Guaçu, em Paragominas, tem 20 mil hectares e um histórico de 30 anos de ocupação com pecuária. A cada 10 anos, eles tinham que começar tudo de novo, pois ocorria a decadência das pastagens.
Então a gente está procurando recuperar áreas degradadas através da integração lavoura-pecuária-floresta. A gente entende que, além de ecologicamente correta, é economicamente o sistema mais viável. Com a integração das atividades, explorando a agricultura, a pecuária e a floresta, as fazendas da Mogi Guaçu se viabilizaram. Que a gente faz corredor ecológico entre uma área de mata de reserva nossa com outra, produzindo carne, produzindo milho, produzindo arroz, produzindo madeira eficiente, de forma ecologicamente correta, sequestrando carbono. Percorrendo a fazenda, a gente percebe que a produção de madeira, carne e grãos acontece de maneira natural. O que mais me entusiasma é quando eu andava nessa fazenda, imaginava andar a primeira vez que eu andasse a cavalo, vendo o gado debaixo do primeiro talhão, que é esse aqui que nós estamos. Mesmo com a dificuldade de se implantar um projeto desse tamanho, o objetivo é ter os 10.000 hectares dessa fazenda debaixo da floresta plantada. E essa prática tem cativado muita gente. Quando ele chegou nessa área, que ele viu os bois gordos aqui debaixo, viu a floresta, o olho dele encheu d'água e ele falou assim: agora eu vi o futuro debaixo dos meus olhos. Né? Então o cara que foi madeireiro, que cortou madeira a vida inteira, ele viu que seria possível continuar produzindo madeira e produzir pecuária de forma sustentável. A solução de muitos dos problemas da Amazônia começa primeiro pela mudança de atitude. O reflorestamento, a recuperação da fertilidade do solo e dos mananciais de água são práticas que vão recuperar de modo gradual a Amazônia. É só uma questão de tempo. A agricultura na Amazônia é uma agricultura de recuperação. Nós saímos de áreas degradadas, insustentáveis, para áreas produtivas num sistema de ciclo, ou seja, esta área aqui jamais será improdutiva. Em relação à sustentabilidade ambiental, o processo de integração lavoura-pecuária-floresta é um processo que, ao longo do tempo, ele vai inserindo às áreas degradadas e empobrecidas a fertilidade que antigamente era natural e passa a ser uma fertilidade imposta dentro do sistema. A ILPF é uma das estratégias para tirar a pressão sobre a floresta e reduzir o desmatamento. Os fatos mostram que é a agricultura que vai bancar a recuperação da fertilidade do solo amazônico. Você introduzindo uma cultura agrícola, você vai ter uma rentabilidade que vai reduzir esse custo. O solo aqui é um solo degradado de pastagem, né? Pastagem muito antiga, o antigo dono tinha e nunca adubou, nunca calcariou, nunca fez nada. Murilo Zancaner comprou essas terras e fez a coisa certa. Combinou produção com sustentabilidade. Tratou primeiro de recuperar as pastagens degradadas com a agricultura. Essa área aqui antigamente era pastagem degradada. Como você pode ver aqui tem uma grande palhada aqui, ó, uma palhada que está aumentando o teor da matéria orgânica desse solo aqui e deixando ele mais rico. Plantou milho e soja em 5 anos, depois corrigimos de novo, fosfatamos tudo direitinho, plantamos milho no sistema barreirão, colhemos o milho e deixamos o capim. Todo esse trabalho trouxe de volta a fertilidade do solo e o alimento para os animais. Com essa prática, os planos da fazenda estavam garantidos. Cordeiro safrinha, que é para pegar esse cordeiro, colocar na palhada do milho, planta braquiária junto com o milho, e a gente tem uma receita na entre safra e um serviço para o pessoal que a gente quer manter eles o ano inteiro. O manejo rotacionado dos piquetes vai garantir o alimento das 5.000 ovelhas nos próximos anos. Qual é o milagre aqui? É um bom manejo. E água à vontade, né? A Fazenda Elizabeth adotou novas práticas agrícolas e planejou a forma de integrar a propriedade. O resultado não poderia ser diferente. Estas ovelhas fazem parte do projeto ambicioso que está em andamento. Estou construindo um abatedor na cidade e a gente quer fazer um núcleo aqui de criação nessa região aqui. Com a adoção da ILPF, o objetivo até 2014 é exportar carne de ovelha para o exterior.
tuparicá, o mogno africano e o eucalipto são algumas das espécies que estão sendo plantadas na Fazenda Vitória, em Paragominas. Me sinto moderno, me sinto avançado. A ILPF ganhou novos adeptos na região. Nós temos que trabalhar dessa forma hoje. Quem trabalha sem integração pode ter certeza que não vai muito além, não. Os pecuaristas da região têm novos desafios, pois incorporar os grãos e a árvore vai exigir mudança de atitude. Quem vem para o campo ver o que está sendo feito, vai ver que está sendo muita coisa feita de forma diferente. A ILPF vai se transformar no sistema produtivo rural da Amazônia. A pecuária tem outra alternativa? Eu acredito que não. Desde 1999, a Fazenda Santa Angelina, em Brejinho do Nazaré, no Tocantins, faz integração lavoura-pecuária com o objetivo de melhorar as pastagens. Visitando a fazenda no período da seca, a gente percebe a diferença. Aonde não foi feito, os pastos estão totalmente degradados. Em 2011, a fazenda integrou com o ILPF 1.200 hectares, dos 5.000 já formados. O objetivo é chegar nos 15.700 hectares da propriedade. É um dos caminhos para que você tenha uma pecuária forte, uma agricultura forte, começando por aí. O que mais me emociona é que a integração é a única forma que nós temos para ter benefícios econômicos, agronômicos, sociais e ambientais. E o único projeto que eu não paro de trabalhar é esse aqui, porque esse eu faço de coração. Em qualquer bioma, a ILPF é a tecnologia que promove produção sustentável. Os resultados estão aí, para todo mundo ver. O Brasil faz parte daqueles países que têm uma grande diversidade de fauna, flora e paisagens. No sul do país não é diferente. São dois os biomas. O Pampa, que corresponde à região sul do estado do Rio Grande do Sul. E o bioma Mata Atlântica, que inclui a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte do sudeste brasileiro. No Paraná, as araucárias. Em Santa Catarina, os sistemas integrados de criação. E no Rio Grande do Sul, o Pampa. São os ícones que caracterizam os estados sulinos. A maior parte das terras está na transição entre a zona tropical e temperada. Essa condição possibilita culturas de inverno e verão também. No verão, planta-se, basicamente, a soja e o milho. No inverno, trigo, cevada, aveia, centeio e canola. Os campos são esplêndidos, as paisagens cativantes. No entanto, no Rio Grande do Sul, a cada 5 hectares plantados no verão, apenas 1 é cultivado no inverno. São milhões de hectares semeados com aveia e azevém. A função dessas forrageiras, de excelente valor nutritivo, é manter apenas o solo coberto para as culturas que serão plantadas no verão. Um tremendo potencial produtivo desperdiçado.
Assim, integrar lavoura de grãos à criação de gado, de corte ou leite, aumenta a produtividade da terra, garante mais renda e traz mais tranquilidade para o homem do campo. Aqui no inverno nós temos pastagem, no verão, soja ou milho. João Amantino pratica a integração lavoura-pecuária há mais de 30 anos. Se eu tivesse continuado na agricultura tradicional, que nós fizemos no início aqui, eu já tinha vendido minhas terras. Eu estou pagando a conta da agricultura com o manejo, com a interação lavoura-pecuária, com a produção de leite. É um exemplo de propriedade rentável. A rotação de cultura, com a introdução de pastagens no inverno e lavoura no verão, transformaram os campos dessa fazenda em pastagens férteis e lavouras altamente produtivas. Tu consegue multiplicar por 6 a renda por hectare. Sempre fez plantio direto. Nunca entrou um arado, uma grade, nada. Só entrou o disquinho da plantadeira plantando sem remover solo. Ele duplicou a produção de soja e a produção de leite da fazenda. É a área do fundo que nós vemos lá, que produziu 12 sacos por hectare a mais do que a lavoura convencional. Não existe compactação do solo por pisoteio do gado. O manejo mal feito é que compacta o solo. A alta concentração de matéria orgânica oriunda do esterco é um dos fatores do aumento da produtividade do solo. Faz mais de 10 anos que eu não uso nenhum carrapaticida, eu não tenho carrapato. E qual é o segredo? Manejo dos animais, rotação dos animais e cultura. Todo santo dia, descem das pastagens, em filas organizadas, obedientes vacas leiteiras, carregando enormes tetas, para produzir 730 colheitas por ano. É um milagre do aumento da produção com sustentabilidade. Que eu não imaginava chegar nisso aí. Mas hoje eu tenho a certeza que eu posso ir mais longe. Com o passar do tempo, alguns agricultores perceberam, como seu João, que os animais eram o elo de produção entre o inverno e o verão. Essa área onde nós estamos, desde 97, é pastejada em todos os invernos e em todos os verões nós temos cultivos de grãos como milho e soja. Para Carlos Bondan, a integração é um caminho sem volta. Num sistema onde eu teria somente a lavoura durante os 12 meses do ano, eu poderia esperar por hectare em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 de renda líquida. E com esses animais eu consigo almejar algo em torno de 3, 4, 5 mil reais por hectare. O noroeste do Rio Grande do Sul se tornou a micro-região que mais produz leite no país. Eu acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, só esses 3 estados poderiam tornar o Brasil aí um grande exportador de lácteos. Para uma região com tradição na produção de grãos, a integração tem viabilizado as pequenas propriedades. Tentar adotar essa ideia, né, para ver se íamos melhorar mais, né, que nós estava na beira da falência já, né. O passado, Deus o livre, não vale nem a pena lembrar, né. Tinha meses que não sobrava nem bem para pagar a luz, né, que estava tão fraco, né. Isso se deve à integração, um recurso produtivo que muda a realidade de quem adota. Melhorar mais ainda a propriedade e o dia da manhã tirar esses eucaliptos e fazer minha casa. Esta área da propriedade, há 5 anos atrás, era completamente degradada. Hoje, altamente produtiva. O meu papel é de convencer esses produtores a mostrar o caminho certo. Mas é o produtor que toma a decisão. É ele que sonha que tipo de agricultura quer fazer. A tecnologia de integrar também busca recuperar e preservar o meio ambiente. Toda essa vegetação que existe ao redor dessa água, né, ela está planejada com todas as espécies para formar uma mata nativa. Hoje está assim, né? Imagina daqui 20 anos.
A integração lavoura-pecuária-floresta propõe uma nova maneira de ocupar a terra, de ocupar os espaços. Aqui nós temos uma resteva de milho, lavoura que foi usada para a produção de silagem, uma plantação de mandioca aqui atrás e estamos conversando entre duas linhas de árvores com o gado pastando ao lado na aveia que foi plantada para o inverno. A propriedade do seu Albertino era essencialmente produtora de fumo e que se converteu com a integração numa propriedade diversificada. Mas olha, é de levantar amanhã cedo e ver essa paisagem verde na frente da gente, né? O seu Albertino teve o desejo de mudar, de fazer as coisas de um modo diferente. Eu nunca esperava, né, que fosse acontecer na minha propriedade. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um carro, né? Hoje eu tenho um carrinho, né? Tenho uma motinha pra gente sair. O futuro já está traçado pelo seu Albertino. Mas vão encontrar calípio, né? Pastagem, né? E as vaquinhas, né? Nos outros, o ganha-pão, né? Esta felicidade tem nome, renda garantida para os próximos anos. Essa placa aqui diz uma realidade, estaria lá na nossa propriedade. Marcos, Cladir, Elias, Lucas, Onésima, Silvino Ortiz. Essa é a minha família e graças ao sistema integrado eu vou conseguir manter a família produzindo aqui no campo. A história da família Ortiz é igual à de todas as pequenas propriedades do país. Quando os filhos crescem, a renda fica insuficiente. Sem perspectiva e espaço, eles geralmente abandonam a propriedade dos pais e vão trabalhar na cidade. Hoje eu certamente estaria numa grande cidade, trabalhando aí. Antes da integração, eles tinham 30 vacas. Produziam 600 litros por dia, utilizavam 40 hectares de pastagem própria e arrendavam mais 8 hectares para complementar a alimentação dos animais. Mas nós chegamos com 30 vacas e 600 litros por dia nesta área e não via mais como alcançar esse sonho. Antes nós trabalhávamos bastante e via pouco resultado, né? Graças à vontade de querer mudar e encontrar na integração o como fazer, a família, em menos de 2 anos, mudou a sua história. De pensamento e ter a coragem de buscar a solução. Hoje são 69 vacas, produzem 1.900 litros dia, não arrendam mais terra e a área continua a mesma, os 40 hectares. Esta cena se repete todos os dias. Às 4 da tarde, a família se reúne. Enquanto tomam chimarrão, trocam ideias. A família encontrou na ILPF uma receita de vida. Aumentaram a produção, incrementaram a renda e todos permaneceram na propriedade. É 1 metro então de distância? Tranquilidade e certeza são palavras que traduzem o sentimento da família. É a tranquilidade, né? Sabendo que tá tranquila, uma vida mais estável. Próximo objetivo da família é chegar a produzir 2.400 litros de leite por dia, com as mesmas 69 vacas que tem hoje. É poder criar nossos filhos, né? E que eles venham ter esse gosto pela terra. A propriedade pratica a boa agricultura. Faz pastagem adubada, plantio direto e planta árvores. Os eucaliptos foram plantados para trazer conforto térmico aos animais e garantir a produção, mesmo nos dias mais quentes. Geralmente, nos últimos anos tem dado seca em março, que o vizinho lá está apertado, que os pastos estão secos.
A seca prevista chegou antes ao Rio Grande do Sul. Ela causou muitos estragos por todo o estado. Foram contabilizados mais de 2,5 bilhões em prejuízos. E geralmente aqui na propriedade, as pastagens ainda estão dando sustentabilidade boa para todos os animais. Nos Ortiz, a seca chegou com a mesma intensidade. Foram 60 dias de estiagem. No outro lado da cerca, como Marcos havia previsto, os pastos estavam completamente secos. No lado de cá, a cena era outra. As pastagens estavam verdejantes e a produção das vacas inalterada. Mas como isso foi possível? Olha, começou na base, adubação, correto, um pouco de recuperação do solo, e aí vem o grande segredo, que é o manejo. O manejo dos animais em cima dele quando você vai pastejar. Controle de altura de entrada, controle de altura de saída. Esse é o segredo. Usando a tecnologia da integração, muitos dos prejuízos poderiam ser evitados nas pequenas propriedades. Onde eles poderiam, de repente, lá na sua propriedade, colocar em prática e aí amenizar em torno de 60%, 70% dos prejuízos que tem com a seca. A situação da região foi amenizada com a chegada da chuva nesse final de tarde. A propriedade dos Ortiz, em São Nicolau, faz parte de um programa de transferência de tecnologia do Ministério da Agricultura, o PISA. Tem se mostrado muito positivo. Em agosto de 2011, mais de 600 pessoas estiveram visitando a propriedade e conhecendo as práticas da granja. Talvez seja uma ilha, porque se a gente olhar na redondeza não tem nada igual. Por isso pode ser chamado uma ilha. Agora, não é uma ilha distante, é uma ilha que qualquer um pode nadar e chegar até ela. Basta querer e basta construir essas condições de aporte tecnológico, vontade de fazer e execução. Esse é um híbrido, né? Esse material... Existe um esforço nacional de pesquisa em mostrar os melhores caminhos a serem seguidos. De tamanho de planta. É possível transformar a vida das pessoas com o conhecimento. Já tá vendo. Na propriedade de Arnildo Fiz, em janeiro, em plena estiagem no estado, o capim milheto na sua propriedade estava exuberante. Seu Arnildo e sua esposa seguiram a cartilha de recomendações da tecnologia. O produtor estabelecer na época certa, trabalhar com a semente de boa qualidade, manejar o solo na sua fertilidade de forma adequada, colocando os nutrientes no momento adequado e manejar, né, o pastoreio ou o pastejo de forma adequada. Seu Arnildo era tradicional produtor de fumo. Há 6 anos atrás se converteu totalmente à produção de leite. E nós chegamos à conclusão que está dando um ótimo retorno. As vacas me dão tudo que eu quero comer na mesa. Hoje eles têm renda superior ao tabaco, por 2 razões. A base da alimentação dos animais vem da pastagem e do correto manejo que eles fazem dela. O pulo do gato no manejo é justamente adequar a carga animal à capacidade de suporte dos pastos. Se o produtor rapar
botando uma carga maior, essa planta vai ficar com menos folha, consequentemente ela vai diminuir o seu crescimento. Se aperfeiçoar cada vez mais. Esse é o nosso sonho, nosso objetivo. Trabalhar com a Embrapa, com a Emater, que é muito bom. Nós difundimos o conhecimento, o que é gerado pela pesquisa. E esse conhecimento deve se transformar numa melhoria da qualidade de vida dos produtores. Ele está fazendo a implantação aqui justamente para melhorar a qualidade desse ambiente, né? Melhorar esse solo aqui e melhorar um pouco a rentabilidade desse espaço. Fazer esse manejo para poder ter as duas atividades. Acho que veio para ficar porque ela é consorciada, né? Tem o futuro da madeira e tem a continuação do gado debaixo do mato. Nós, colonos, temos que aproveitar a tecnologia. Aproveite os técnicos. Os técnicos estão para isso. Eu fiz o meu projeto ali, mas acompanhado com os técnicos. E eu tenho que agradecer a eles. Estamos em outubro, é primavera. Este manejo indica que o plantio de verão vai começar logo. Trinta dias depois, as plantadeiras começam a riscar a terra, antes ocupada com o gado da fazenda. O azevém, que servia de alimento no inverno para os animais, foi dessecado e hoje virou cobertura para o plantio direto da soja. A Fazenda Espinilho aplica todo o conhecimento da pesquisa nos seus 5.000 hectares da propriedade. O sujeito que pratica a integração lavoura-pecuária, ele quer aperfeiçoar, tá certo? Já venceu aquela barreira de, não dá para botar boi por excesso de umidade, por uma série de restrições. O que precisa ter é volume de pasto. Todos os esforços na Espinilho são para controlar os potreiros, para que o azevém não baixe de 25 centímetros de altura. O pastoreio do gado em áreas de soja tem propiciado ganhos melhores para a soja do que em áreas sem pastoreio. A integração foi a maneira que viabilizou o nosso negócio em larga escala. A integração lavoura-pecuária independe de quem começa antes. Depende de como ele é implantado e a forma eficiente de manejo para a busca de resultados imediatos. Está diretamente relacionado a pessoas que buscam conhecimento e fazem as coisas bem feitas. Os resultados da integração são excepcionais. Em condições normais, a lavoura traz ganhos de 8 a 10%. Em alguns casos, foi registrado até 24% de rendimento da soja ou do milho. Com a pecuária, as vantagens são inquestionáveis. É uma atividade segura, permite duplicar a receita na propriedade e é uma atividade que complementa o ciclo da lavoura. A integração, então, possibilitou que se use toda a área no inverno e traz uma maior segurança do negócio, o gado é um negócio mais estável. Quem planta nas terras dos Garcia de Garcia são parceiros, agricultores eficientes no manejo com lavouras. E eu consigo fazer aquilo que eu sei fazer, que é lidar com pecuária. Eu estou recebendo o solo, na maioria, em torno de 20 a 30 centímetros de palhada. A maior parte das áreas é com azevém. E eu faço uma dessecação e faço plantio direto de soja. Nessa parceria, aproveita-se o que cada um faz de melhor. E o resultado, no final, é que os dois acabam ganhando mais.
que dá para conciliar tranquilo, pecuária com agricultura. Só deixar sobrar mais palha e o descanso da pecuária. Além de ganhar certo no inverno, eles têm toda a chance de ganhar melhor ainda no verão com a soja. Teu pai diria o que sobre isso? No início, tu é louco. E agora? Acho que tu está certo. Se por um lado a ILPF permite o aumento da produção agropecuária, favorece também o aumento da diversidade biológica do solo. Este solo originalmente não era um solo dos mais férteis. No Planalto Médio do Rio Grande do Sul, 50 anos atrás, os campos no inverno eram cobertos com palha seca e barba de bode. A fertilidade foi construída através da sabedoria e do conhecimento do agricultor, que desenvolveu um processo de integração lavoura-pecuária, produzindo continuamente biomassa vegetal, melhorando a estrutura do solo e, com isso, estimulando a atividade biológica. A sabedoria de fazer bem feito permite a interação entre o mundo animal e vegetal. Nesse ambiente, podemos encontrar formigas, corós que consomem esterco e abrem galerias, o esterco animal traz diversidade biológica, recicla os nutrientes e reduz as pragas. Como resultado, um solo mais fértil e uma excelente entrega de produtos que é alimento por hectare produzido num sistema de integração lavoura e pecuária. A FAO reconhece que o sistema ILPF é a via sustentável para atingir o objetivo de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. A expectativa se confirmou aqui na área? Infelizmente não, diante da seca violenta que nós tivemos esse ano. Mas o operador que acabou de me informar que nós estamos colhendo 58 sacos por hectare. Para a situação atual, é um resultado fantástico. Na metade sul do Rio Grande do Sul, nas terras baixas, a criação de gado e as plantações de arroz alagado são a base da economia. O arroz sempre foi a atividade principal dessas terras. Mesmo com a utilização de tecnologias que permitiram o aumento de produção e produtividade, as margens de lucro estão cada vez menores. Por isso, o uso de pastagem e a rotação de cultura nas áreas cultivadas com arroz, práticas desenvolvidas já no início do século XVIII, podem alterar o quadro de instabilidade provocado pela monocultura do arroz. Quando que a produtividade do arroz começou a cair muito em função do arroz vermelho. A histórica utilização da várzea como única fonte de renda levou muita gente à falência. Eu acho que se mantivesse só lavouras, ano a ano a lavoura, eu acho que hoje nós não existiríamos mais, eu acho. Adubar, calcarear, rotacionar, fazer calagem, plantio direto, são práticas que os mais velhos têm dificuldades em aceitar. Ele era mais reticente assim, no sentido de tu adubar campo, tu calcarear campo, né? Mas o que isso vai te dar de retorno, né? O caminho da integração não é imediato. Tem que ter paciência e, principalmente, persistência. Os resultados vão aparecer. Mas tu tem que ter a consciência de que tu está fazendo, que está andando no norte, tu está tendo o norte, tu está indo no caminho certo.
Quando as primeiras lavouras de arroz foram plantadas no início do século passado, os produtores conseguiam manter a produtividade e controlar as invasoras, com o descanso da terra por no mínimo 4 anos. Com a necessidade de se intensificar a produção, os períodos de pousio foram sendo reduzidos gradativamente. Com isso, a produtividade despencou. Mesmo com a utilização da tecnologia, que aumentou muito a produtividade, os custos de produção estão inviabilizando a produção de arroz. Na verdade, o que os BARTs fazem hoje é seguir o aprendizado dos antepassados. Depois de colhido o arroz, a área tem que descansar. A gente está procedendo à colheita, como vocês estão vendo ao fundo, e na sequência vai entrar o rolo faca para incorporar a palha, fazer a drenagem que for preciso e entrar com a semente de trevo, azevém e cornichão. Quando é que volta o arroz de novo aqui? Esse arroz volta só daqui a 4 anos agora. Nós vemos que o ano que vai ter aqui? Vai ter pastagem, provavelmente. É essa pastagem que irá trazer tranquilidade aos BARTs, pois no período de pousio do arroz, a rentabilidade está garantida com o gado. Os animais trouxeram rentabilidade, maior produtividade em área, em lotação por animal, produzindo carne de maneira sustentável. Manejando dessa maneira, os ganhos ultrapassam a 50%. O negócio está dando tão certo que os BARTs já começam a repensar. A rentabilidade é tal na pecuária que realmente suscita essa dúvida, assim, de realmente tu voltar com lavoura, não voltar com lavoura. Plantar é vocação. Os BARTs vão seguir plantando arroz, como o fazem há muito tempo. Agora, integrando lavoura com a pecuária, o futuro é promissor. Eu tenho certeza da viabilidade do negócio. Os campos nativos também estão passando por novos conceitos de produção no sul do país. Eles ocupam 25% da área total do estado. É a maior fonte de alimento da pecuária gaúcha. Infelizmente, na sua grande maioria, o pastejo não é adequado, com índices de produtividade muito baixos. Historicamente, o desempenho da pecuária tradicional não passa de 90 quilos hectare ano. No entanto, com um correto manejo dos campos nativos, esse rendimento pode ser 10 vezes superior. Daí nós aplicamos as tecnologias e hoje estão produzindo ao redor de 800 a 1.000 quilos por hectare ano. Esse desempenho foi obtido porque a Fazenda Panorama fez um correto manejo, um manejo sustentável. A tecnologia está primeiro no ajuste de carga animal. Normalmente vocês devem conhecer os campos como se fosse um green de golfe, né? Rapado, como a gente chama. E aqui não. Conforme orienta a pesquisa, eles ajustaram a carga animal, fizeram melhorias na fertilidade do solo e semearam novas espécies de semente de inverno. Quem chega e não conhece o sistema diz, pô, mas está faltando animais aqui, tem que botar mais animais. Na realidade, a carga está adequada para ter o ganho e o custo-benefício da pastagem. Hoje, eles mantêm uma carga de 950 quilos hectare ano, um desempenho muito superior à lavoura de soja, por exemplo. Mesmo no auge da seca no Rio Grande do Sul, as pastagens nativas estavam deslumbrantes. E os animais ganhando peso, mesmo com uma carga de quase 5 animais por hectare. Se aplicadas corretamente as tecnologias, os campos sulinos poderão aumentar consideravelmente a produtividade do Rio Grande do Sul. A caatinga da integração não é pobre, não é triste,
não é morta, mas como a caatinga é muito seca também. Vocês vão ver o capim bufa, ele vai estar capim murcho, mas vai ver uma ovelha de boa qualidade. Nós estamos em Dormentes, no coração do sertão pernambucano, na propriedade da família dos Macedo. É março, fim do inverno, e nada da chuva ainda. Tem mais de 11 meses que ela não aparece. Nem por isso a seca se transforma num martírio. Ao contrário, estas ovelhas simbolizam que as coisas por aqui são diferentes. A gente vê, olhar para o rebanho, ver um rebanho desse jeito, nesse tempo, uma seca dessa, para mim é uma felicidade. Felicidade que o sertanejo Luiz constrói com conhecimento e muito trabalho. O clima semiárido define o modo de vida dessa gente. Exige muito talento para viver aqui. Se eu não tivesse esse tanto de piquete, o controle do pasto, eu não estava tendo os animais que eu tenho hoje. Chove em média na região 430 milímetros por ano. Nos últimos 11 meses, a propriedade recebeu apenas 130 milímetros. Mesmo com a escassez, Luiz nunca cortou o mandacaru para alimentar os animais. Ele está aqui reservado. Quem sabe que esse ano pode precisar. A integração no semiárido é peculiar. A falta de chuva e matéria orgânica faz com que os manejos sejam diferentes. E essa diferença faz com que os manejos, né, a toda forma de praticar a integração lavoura-pecuária aqui seja diferente. Para a gente viver tem que saber se organizar, porque quanto mais organizado, mais ganha dinheiro. Trabalhar organizado significa manejar o pasto, utilizar e conservar a forragem e armazenar bem a água quando ela vier. E 6 porteiros aqui que vai para os piquetes. E daqui é onde a gente controla todo o manejo da propriedade. A integração leva em conta o conhecimento e o estilo de vida dos catingueiros. No tempo que chover, ele acumular água ali, que é para na seca ter água para os animais e para a gente também. Pela excelente qualidade do plantel, as ovelhas do Luiz têm sempre comprador certo. São elas que têm gerado a melhoria de vida da família Macedo. A gente começou se arrastando, andando numa carroça, no animal, depois comprei uma moto, hoje já tenho meu carro já. Quando termina o ano eu sei quantos carneiros o burrego nasceu, quantos morreu. A integração trouxe novas estratégias de produção e preservação do meio ambiente. A caatinga é um ecossistema muito delicado, mas que com as tecnologias corretas, com a conservação correta, a utilização dela ainda é o maior sustento do pequeno produtor em áreas de região semiárida. A caatinga verde é motivo de alegria. Acinzentada, esperança de que a chuva vai chegar. É um dia igual esse de hoje, estava com muito tempo que a gente não via, né? Fica todo animado, todo alegre, na expectativa de qualquer hora a chuva tá caindo. O amor à terra, a fé, a esperança são sentimentos que sempre acompanharam os sertanejos. O meu sonho é de um dia cavar um poço aqui nessa propriedade, para a gente ter a água garantida. Depois de 400 anos de aprendizado e conhecimento na lida com a caatinga, a tecnologia da integração não é a salvação, mas pode eliminar gradualmente a pobreza do sertão. Quando está ouvindo na roça, a gente está sabendo que tem a poupança. Representa tudo, né? Graças a Deus eu vivo assim, realizado meu sonho.
the back and so anytime you stand, you want your